Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição da Nona CETEC, onde hoje abordaremos a industrialização e o mercado imobiliário, com um olhar sobre a cidade informal. A cidade informal é marcada no cenário urbano por assentamentos, favelas e ocupações, sendo o déficit habitacional uma realidade das metrópoles brasileiras. Na análise dessa situação, devemos levar em conta as tecnologias construtivas, bem como seus agentes envolvidos. Diante da importância do tema, trazemos até vocês uma mesa redonda para discuti-los. Para participar dessa mesa, contaremos com Ricardo Pereira Leite, atual diretor da P3Urb, empresa responsável por estruturações de projetos imobiliários. Temos também a presença do professor José Eduardo Baravelli, professor doutor pela FAO, com área de pesquisa em tecnologias construtivas envolvendo a industrialização do setor e sua influência na produção de moradias. O debate será mediado por Isadora Guerreiro, pós-doutoranda pela FAO, especialista em movimentos populares e programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida. Durante a apresentação, caso vocês queiram fazer perguntas, basta entrar no nosso site, e eu desejo um ótimo evento a todos. Obrigada, Gabriel. Estão me ouvindo? Tá? Bom. Então, bom dia, boa tarde. Que horas são? Bom dia ainda, né? Então, como o Gabriel falou, eu sou pós-doutora pela FAO, trabalho no Lab Cidade com a professora Raquel Ronick. E fui, durante muito tempo, trabalhei na usina, assessoria técnica para movimentos populares. O Zé também foi meu companheiro lá na usina. E daí, depois, eu me afastei para seguir o doutorado, carreira acadêmica, e no doutorado estudei bastante Minha Casa Minha Vida entidades, junto com os movimentos populares, né? E o Gabriel me passou esse desafio aqui, que é mediar o debate. Com pessoas, a gente estava conversando aqui, que, embora todos nós tenhamos passado pelo poder público e também pelo setor privado, estamos pensando na academia também, acho que vai ser um bom debate, uma boa reflexão. Tá? Eu só vou querer, então, fazer uma pequena introdução ao tema, que é um tema bastante complexo, e daí eu vou começar a fazer algumas perguntas para a gente conseguir aqui conversar, tá bom? Esse tema que o Gabriel apresentou aqui para vocês é algo que a gente, na FAO, eu vou falar a partir do meu lugar na FAO, né? Acho que o Ricardo vai poder falar um pouco mais a partir da engenharia. É algo que na FAO tem sido discutido já há muitos anos. Tá? Desde a década de 60, a FAO ela discute a relação entre o mercado imobiliário e as áreas informais da cidade. Tá? E já tiveram muitas teorias a respeito disso, né? A gente com discussões muito ligadas à habitação, mas também com muitas relações com a sociologia, quer dizer, pensar como que essas áreas informais elas podem ser entendidas dentro de um contexto maior, que é o contexto do desenvolvimento brasileiro. Tá? Então, assim, quando a gente olha para as áreas informais na cidade, a gente sempre tem, e eu acho que aqui na Poli, acho que talvez essa visão seja ainda mais forte, né, de que são áreas atrasadas, que não alcançaram ainda um desenvolvimento, que é possível alcançá-lo, afinal, nós temos tecnologia, nós sabemos construir, nós temos terra, nós temos todas as coisas, e, portanto, tem algo que acontece que faz com que a gente só cresça as áreas informais no Brasil desde sempre. Elas nunca diminuíram, tá? Nem com o Minha Casa Minha Vida. Para vocês terem uma ideia, o Minha Casa Minha Vida, ele entregou 3,5 milhões de unidades habitacionais ao longo de 10 anos, e o déficit habitacional aumentou. Tá? Então, tem várias questões que estão colocadas aí para a gente colocar que são contraditórias, certo? Então, lá na década de 60, começo da década de 70, tinha um debate muito forte sobre o que é isso, o que são essas áreas. Será que o nosso país, a gente falava muito de subdesenvolvimento, né? Um país subdesenvolvido significa o quê? Um país que ainda não alcançou
o mesmo desenvolvimento dos países capitalistas avançados. E, portanto, ele está a caminho do seu desenvolvimento, está atrasado. Alguns pensadores colocaram isso da seguinte maneira: nós temos uma urbanização no Brasil que é mais rápida do que a nossa industrialização, né? Mas é uma questão de equilíbrio, que quando a gente conseguir uma industrialização maior, as cidades vão se reequilibrar e vão alcançar um patamar razoável, como são os países europeus centrais e tudo mais, né? Esse debate aí na década de 60, por outros pensadores, principalmente que se colocaram contra a CEPAL. A CEPAL era uma entidade que pensava a América Latina naquela época, tinham vários economistas na CEPAL, que pensavam um pouco dessa maneira como eu estou falando para vocês, que existia um atraso no Brasil, tá? Mas que a gente chegaria lá, tá? Os críticos da CEPAL, no final da década de 60, eles vão falar o seguinte: eles vão falar que esse pensamento da CEPAL é um pensamento dual. Por que dual? Porque existe o atraso, existe o desenvolvimento, e uma hora o atraso chega no desenvolvimento a partir de investimentos, a partir de uma série de ações que tanto o setor privado quanto o setor público podem fazer, e a CEPAL pensava nisso, como que a gente vai pensar esses investimentos para superar o atraso, tá? Só que esses pensadores que vão criticar o pensamento dual da CEPAL, entre eles o Chico de Oliveira, que faleceu recentemente, aqui professor da Sociologia, ele vai fazer uma crítica a esse pensamento dual da CEPAL e vai falar o seguinte: não é que existe atraso e existe desenvolvimento. Existe um único sistema capitalista no mundo, certo? E nós fazemos parte dele desta maneira. E, portanto, o que aparece como atraso no Brasil, na verdade, tem algo de funcionalidade para o sistema. E daí muitos pensadores, depois deles, vão pensar: mas o que é isso? Como a gente pode pensar que o atraso é funcional? Como pensar essa contradição, né? Então, para dizer para vocês que muita gente já pensou sobre isso, que parece contraditório, mas que para muitas pessoas não é contraditório. É uma necessidade que alguns países tenham uma função no mercado mundial de terem um desenvolvimento que exija, por exemplo, mais mão de obra do que a industrialização. Um dos temas que o Gabriel coloca aqui é esse: a industrialização em face à nossa cidade informal, né? Poxa, a gente tem aqui a Escola Politécnica, uma das maiores escolas de engenharia da América Latina, temos conhecimento para isso. O que faz com que isso não chegue na cidade informal? Né? Eu acho que um pouco a pergunta para ser colocada aqui hoje é essa. Por que a gente não industrializa, né? Tem um cara que a gente gosta muito lá na FAO, particularmente eu e o Zé, que é o Sérgio Ferro, que foi exilado durante a ditadura militar e foi morar na França. Ele era professor da FAO, mas ele acabou morando na França. Que ele fala o seguinte: é impossível industrializar a construção civil brasileira. Por quê? Porque o Brasil está colocado no mercado mundial como um país de baixos salários. Isso é fundamental para a inserção do país no mercado mundial, que tenham baixos salários e o salário não seja suficiente para as pessoas terem o básico, terem moradia, terem habitação, né, comida, alimentação, etc., etc. Isso que o Chico de Oliveira falava também, que nós somos um país desenvolvido à base de baixos salários. Se o salário é baixo, é muito melhor eu ter uma construção que use muita mão de obra, é mais barato para mim, do que investir em maquinário, em industrialização da construção civil, como é nos países centrais, em que a mão de obra é muito cara. A mão de obra sendo muito cara nos países centrais, investe-se na industrialização. No Brasil, não. É importante que nós nos mantenhamos com baixos salários, e isso, de alguma maneira, é funcional para a construção civil e para o lugar que o país ocupa no mundo. Isso é o que o Sérgio Ferro estava colocando, isso no final da década de 60, começo da década de 70. Então, ele vai pensar sobre essas contradições e um pouco sobre essa funcionalidade. Acho que seria legal depois o Zé falar um pouco sobre isso, porque
a tese de doutorado do Zé foi justamente tentando questionar o Sérgio Ferro a partir do programa Minha Casa Minha Vida. Será que o Minha Casa Minha Vida coloca possibilidades de industrialização da construção civil que não estavam colocadas na década de 60 e que agora são mais possíveis de acontecerem por outros motivos? Então, depois o Zé pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é isso. Vou já começar o debate com essa grande questão, né? Hoje em dia, o Brasil ele é um país que tem muita terra não usada, muitos edifícios vazios, muitos terrenos vazios em áreas centrais ou em áreas não centrais. Tem um déficit habitacional imenso. Grande parte desse déficit é causado por excesso de gasto com aluguel. Esse foi o grande salto do Minha Casa Minha Vida. O déficit aumentou muito mais em relação ao aluguel, ou seja, tem um aumento do preço da terra muito grande. Mas nós temos hoje uma legislação urbanística pautada no Estatuto das Cidades, que é uma lei federal, que é elogiada no mundo todo. Nós temos uma das maiores regulamentações urbanísticas do mundo, junto com um dos maiores programas de acesso à habitação do mundo, que foi o Minha Casa Minha Vida. Junto com muita gente pensando sobre isso, com uma grande escola de tecnologia, com uma grande escola de arquitetura. O que falta para a gente para atacar essa questão da cidade informal e do déficit habitacional no Brasil, né? Então, um pouco essas contradições que eu quero colocar aqui para vocês, e vamos iniciar, então, um debate aqui entre os dois. Então, a partir dessas questões que eu coloquei, das reflexões e da prática de vocês, como é que vocês veem essa aparente contradição que eu estou colocando entre o desenvolvimento do mercado imobiliário brasileiro, que tem sido cada vez mais consistente nos últimos anos, né, e essa permanência das áreas informais autoconstruídas nas cidades? Alguém quer começar? Eu pedi para começar antes do Ricardo, porque estamos aqui, é um debate bem desigual, até do ponto de vista de experiência, né? Então, eu tenho certeza que o Ricardo vai dar um ponto de vista mais amplo. E já que eu estou mais restrito, né? Eu virei doutor há 3 anos, virei professor há 1 ano, eu quero, pelo menos, fazer esse ponto restrito mais aprofundado. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, da Poli e áreas próximas, tem um interesse, durante a formação, de direcioná-la, alinhá-la com um conjunto de valores, para além de eu quero me formar e ficar muito rico, sei lá o quê. Certamente, as pessoas querem alinhar um propósito de certa utilidade social, né? Geralmente, esse propósito de utilidade social está associado não a estou na Politécnica para industrializar a construção, né? Isso é secundário. O primeiro aparece muito nos cursos que lidam com habitação, eu quero colaborar para combater o déficit habitacional. Está muito sofisticado, eu sei que é mais difuso que isso, mas acho que depois que você entra no curso, vocês cansaram de ouvir isso, né? Quase tudo que é palestra nas disciplinas de real estate começa assim: o déficit habitacional brasileiro. É claro que muitas vezes essa palavra é oferecida como uma espécie de cheque em branco para você, ou para você dimensionar uma demanda de algum produto, né? Mas eu sei que, na cabeça de um estudante, isso é um convite para ele se engajar num objetivo de caráter social. Será que eu estou pirando? Acho que não, né? Acho que é isso. É associar um desejo individual de sucesso a um sucesso que teria um caráter coletivo. Tá bom. A Isadora já falou uma coisa bem bacana. O déficit habitacional brasileiro não vai ser resolvido com a industrialização da construção. Eu sei que ela está perguntando por que não industrializa. Se industrializar, não vai ser resolvido, tal como o déficit tem se consolidado desde 2007 até 2015, que são os dados, a metodologia da Fundação João Pinheiro. Talvez o Ricardo possa até trazer, como ele está por dentro de
muito mais informados sobre o mercado formal, outro tipo de análise. A Fundação João Pinheiro, eu acho que nem os urbanistas lidam muito com esses dados, né? É uma fundação que utiliza os dados da Pesquisa Nacional de Amostras, né? Então, ela consegue atravessar aquele bando de dados censitários, combinados com os censos, e oferecer, para dados super abertos, Fundação João Pinheiro, uma análise do que seria déficit habitacional no Brasil. Não é muito útil para você planejar comercialmente empresas construtoras. Acho que esse é outro tipo de dado. Mas é um dado que falaria muito aos corações e mentes de estudantes. Porque não é oferecido um número bruto, ele oferece 4 números que compõem esse déficit. Um dos fatores é ligado à precariedade habitacional, ele é explosivo no meio rural. Outro é uma casa com muita gente, em que as pessoas têm mais do que 2 pessoas por dormitório. Então, uma casa muito congestionada. Uma série de estudos diz que isso é péssimo para relações sociais e violência doméstica. Um terceiro diz respeito a... Tem um adensamento... Acho que não, o aluguel é o quarto que eu estou guardando para suspense. Sempre esqueço o terceiro. Mas é alguma coisa alguma coisa ligada a ter banheiros ou numa quantidade certa. Enfim, é um aspecto ligado à construção física. O quarto é o aluguel. Não o aluguel que o Eike Batista paga 30% da renda dele de aluguel, não quer dizer nada. Quer dizer, uma pessoa até 2 salários mínimos, uma faixa assim, se ele compromete 1/3 dessa pequena renda com aluguel, é considerado um déficit habitacional. Bom, essa fundação colocou esse fator como déficit habitacional e, desde 2007 a 2015, ele explodiu, né? Então, ele tem a ver com condições de mercado, de oferecer a uma família que quer uma localização na cidade que traga uma série de vantagens. Não tem a ver se essa pessoa está autoconstruindo ou se a autoconstrução é industrializada ou não, se está no mercado formal ou não. Então, um aluno da Politécnica que quiser resolver o déficit habitacional, colaborar ao combate ao déficit habitacional, se aprimorando nas suas capacidades de gestão e tecnologia, obrigado, mas você não vai conseguir. Talvez seja outro tipo de ação mais difusa, de controlar valor de localizações, que é um valor que se mede por preços de diversas ordens. Um dos preços é o preço de uma unidade habitacional alugada. Bom, eu não quero complicar por esse aspecto, porque isso não resolve nada. A gente ainda tem a missão de querer aliar a nossa formação a um bom objetivo nacional. Antes de passar para o Ricardo, eu vou, então, finalmente responder o que a Isadora perguntou, que é: vamos industrializar, então, nossa imensa cidade informal. O Brasil tem uma gigantesca cidade informal. Os cálculos já são mais difíceis. Primeiro, para a maior parte do ambiente da formação universitária, ele não interessa. É uma espécie de cidade desinteressante. As pessoas estão morando, não querem dizer que estão morando mal, mas elas não integram um mercado consumidor de habitações formais, né? Nunca vão comprar um apartamento formal. As que já estão instaladas lá, talvez gerações posteriores, o Ricardo vai certamente poder falar o potencial de crescimento, de transferência de uma família que mora numa casa informal para uma casa formal. Eu tenho estudado muito a MRV, supostamente e provavelmente junto com a Direcional, as 2 maiores construtoras habitacionais do Brasil, e eles têm pesquisas internas dizendo que boa parte dos compradores das unidades da MRV são antigos moradores de habitação informal, principalmente jovens casais que cresceram, né,
na laje da casa dos pais, no fundo do lote, e resolvem dar esse passo de ir para uma habitação formal. Talvez. Há um movimento de mercado de transferência de população de cidade informal para formal, via consumo de um apartamento exemplarmente construído do ponto de vista construtivo. Construído do ponto de vista construtivo. Eu falo isso porque, do ponto de vista dos arquitetos, o que a Direcional e a MRV fazem não é muito admirável. Não porque é bonitinho ou feio, não tem nada a ver com isso, mas porque a grande vantagem dessa industrialização, tipo MRV Direcional, é a padronização. E a padronização não é muito interessante para você estabelecer relações entre espaços internos e externos, que são relações que podem ter dimensões energéticas, dimensões sociais, várias dimensões, que são o interesse dos arquitetos. Mas são o melhor produto deles. Há um imenso orgulho, né? Vocês veem um dirigente da MRV, um gestor da Direcional, dizer: nós temos exatamente o mesmo apartamento de Manaus ao Rio Grande do Sul. Este é o resultado que encontrei na web. Estou colando aqui porque, se eu perguntar para eles, para o Google, se dá para industrializar a cidade informal, quero ver o que ele vai falar. O melhor produto é um super produto industrializado. Não estou realmente uma engenharia fabulosa, pessoas incríveis trabalhando para industrializar. Não vai, é marginal o efeito nisso sobre o déficit, e do ponto de vista de valores possíveis de arquitetura, é um valor também muito marginal. E eu vou passar para o Ricardo, dando a seguinte contribuição para a pergunta da Isadora. Um engenheiro recém-formado que quisesse se engajar na industrialização da construção, né, um valor bonito para a própria vida, ele teria que industrializar, não o que é facilmente industrializável, o apartamento da grande empresa, mas ele teria que industrializar a cidade informal. Isso não poderia acontecer se você vai partir da fundação em diante, da primeiro tapume escavação, né? Você tem que intervir em cidades já existentes. E essa cidade já existente está longe de ser homogênea. Quem pega o Rodoanel de São Paulo vê aquele mar de casas aparentemente muito precárias, tem uma visão muito superficial. Existem potencialidades imensas, né, de construções transformadas e a serem requalificadas, e vários trechos onde é possível você fazer intervenções de natureza edificada ou de infraestrutura, cuja a contribuição do Politécnico bem formado seria fabulosa, mas são condições de trabalho muito diferentes das ensinadas na faculdade. Você teria que fazer uma espécie de intervenção altamente tecnológica, mas precisa, né, para aquele bairro, para destravar aquela drenagem, aquela via de circulação, e talvez num processo muito inteligente de transferências internas de população. Eu não quero ficar estendendo muito aqui, mas é muito semelhante ao que se faz em urbanizações de favela. Só que não é uma favela, é uma cidade super consolidada. É isso que vocês estavam imaginando, que é associar a formação à industrialização da construção? Acho que não, né? Mas, já do pouco que eu posso falar, uma experiência menor que a do Ricardo, é o que eu recomendaria. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite de vocês. É a segunda vez que eu venho aqui na CETEC, e, para mim, é um motivo de orgulho. Eu me formei aqui na escola há 38 anos. A única vantagem da gente ter tanto tempo de formado é poder transmitir um pouquinho do aprendizado que a gente teve ao longo da vida para pessoas que estão ainda com gás, aí, com disposição para fazer um mundo melhor. Juntando aqui as coisas que foram faladas, eu queria dizer para vocês o seguinte: a minha visão
é de que o problema do déficit habitacional no Brasil é um problema econômico, porque a gente vive num país onde a desigualdade econômica é muito grande e as pessoas de menor renda, elas têm muita dificuldade para ter acesso à habitação. Eu acho que isso está comprovado na fala da Isadora, de que 50% do déficit habitacional é considerado como ônus excessivo de aluguel, ou seja, as pessoas comprometem mais do que 30% da sua renda com aluguel. Só que, se a gente olhar por região, a gente vai ver que esse indicador ele varia. Por exemplo, no Sudeste é muito mais alto do que no Nordeste, por exemplo. Por quê? Porque no Nordeste, em geral, o preço da terra é mais baixo. Então, isso tudo é média, né? Precisa tomar cuidado para analisar médias, porque, às vezes, a média esconde extremos aí. Mas o que acontece? As pessoas querem morar hoje nas grandes cidades, querem morar nas metrópoles, precisam morar onde tem renda, onde tem emprego, né? E o Sudeste, por exemplo, São Paulo e as grandes cidades acabam atraindo as pessoas. Esse fluxo de pessoas acaba gerando uma demanda, né, e uma oferta incompatível, como Adam Smith falou em 1776, faz com que o preço suba e as pessoas ficam mais distantes da sua capacidade de aquisição. Eu queria dar eu só discordo da Isadora, porque eu acho que essa conveniência, digamos assim, que as lideranças do país, ou enfim, o oligopólio brasileiro histórico aí queria ter de um mundo desigual, eu acho que isso, infelizmente, né, não é mais verdadeiro. E eu acho que hoje a desigualdade extrema que nós temos no Brasil é uma coisa que incomoda todos os brasileiros. Eu acho que é uma coisa que, do mais rico ao mais pobre, todo mundo gostaria que não houvesse uma desigualdade tão grande. E acho que isso está impregnado aí na mentalidade dos jovens, e é uma coisa boa, que a gente está procurando saber como fazer isso, tá certo? Para diminuir essa desigualdade. De 1940 a 2010, se vocês olharem o censo, 140 milhões de pessoas foram morar nas cidades. As cidades aumentaram a sua população em 140 milhões de pessoas. Uma parte era a migração, que veio do campo, o percentual de pessoas que moram nas cidades hoje é muito maior, mas uma parte também foi do crescimento vegetativo, de pessoas que nasceram, né, que hoje reduziu já a taxa de natalidade, mas durante esse período aí o Brasil cresceu muito a sua população. 140 milhões de pessoas dão aproximadamente, nos níveis de hoje, 50 milhões de novas habitações no Brasil inteiro. Como a Isadora falou, o Minha Casa entregou aí 3,5 milhões. O BNH, que trabalhou mais ou menos na prática de 67 até 1980, ele fez outros 3 milhões, alguma coisa assim. E o mercado, vou fazer até uma correção desse termo, mercado imobiliário, mas os outros meios de produção formais que não Minha Casa e nem BNH devem ter produzido outros 3 milhões de habitações. Portanto, a gente ficou com um número resultante de 40 milhões de habitações que foram construídas, porque as pessoas precisavam morar, e foram construídas de maneira informal. Então, a grande verdade é que a informalidade que a gente tem aqui em São Paulo, a gente estima que seja 25% da população, por exemplo, ela foi decorrente da não oferta de habitação formal, por nenhum programa ou enfim, por esforços pessoais aí dos organismos formais, né? E as pessoas precisam morar em algum lugar, foram fazer autoconstrução, criaram os assentamentos informais, as favelas, que agora virou chique, chama comunidade, mas o termo técnico
das pessoas que eu respeito, pelo menos, é favela mesmo, né? Não tem essa questão, não vai resolver o problema da pessoa se a gente passar a chamar de comunidade. O que nós precisamos é urbanizar. E aí eu acho que esse é um pouco o caminho. Quer dizer, as pessoas já moram, já têm a sua vida organizada nesses assentamentos informais. Enfim, esses assentos informais estão, enfim, o que a gente precisa é transformá-los em cidades. A gente precisa fazer urbanização de favela. E eu tive uma experiência trabalhando no setor público nessa área, foi uma coisa que eu aprendi bastante, e hoje eu estou convicto que o caminho é a gente transformar esses assentamentos informais. Antes de chegar na padronização e industrialização, eu só queria fazer... eu aprendi, quando eu fiz mestrado na FAO, eu aprendi a ser, vamos dizer, mais organizado no raciocínio. Então, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, a gente fala de mercado imobiliário, é uma coisa que pressupõe um vendedor e um comprador. Então, o termo mercado imobiliário não é um termo adequado para tratar de produção imobiliária. Na produção imobiliária, a gente tem diversos atores diferentes. Tentando ser conciso, é importante a gente fazer uma diferença do que é uma incorporação, quem não sabe tem que procurar saber, o que é uma construção, o que é um canal de distribuição, que pode ser uma imobiliária, pode ser o poder público, pode ser outros, um movimento de moradia, alguma coisa assim. E uma coisa que é muito pouco desenvolvida no Brasil, que talvez seja a maior carência de todas, que é a parte da gestão pós-ocupação, né, que o americano chama de facilities, e no caso brasileiro, principalmente de baixa renda, a gente tem um gap muito grande, porque as pessoas têm mais dificuldade de morar em condomínio, elas, né, vamos dizer, precisam ter uma gestão social mais eficaz do que a gente tem hoje. Isso, para mim, é uma das maiores carências que a gente tem. E para fazer uma habitação, nós precisamos de 4 coisas só 4 coisas. Nós precisamos de um terreno, sem terreno não tem. Nós precisamos de demanda e não déficit. Portanto, quando eu falo em déficit, eu estou falando de uma pessoa que quer uma casa, mas quando eu falo em demanda, eu estou falando de uma pessoa que consegue ter uma casa, seja com subsídio público, que somado ao déficit ela se torna uma demanda, seja com capacidade de renda, que, como falei no início da minha fala, seria o ideal, que as pessoas tivessem bons salários, tivessem capacidade de compra. Eu preciso de dinheiro, porque sem dinheiro não dá para fazer, e preciso de capacidade gerencial para juntar diversas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso juntar desde do cara que compra o terreno, com o arquiteto, com o advogado que assessorou na compra, com o financeiro que fez a coisa, com o engenheiro que vai fazer a construção, com o corretor que vai vender, com o administrador que vai fazer a gestão pós-ocupação, ou o assistente social, né, que seria talvez na baixa renda, o ator mais importante de todos aí. Então, eu também vou discordar levemente da Isadora. É o seguinte: o terreno, não tem terreno sobrando disponível onde as pessoas querem morar, tá certo? Se a gente pegar o que é o terreno? O terreno é o coeficiente de aproveitamento. Então, por exemplo, eu pego a cidade, eu tenho uma casa construída num terreno, dá um coeficiente de aproveitamento talvez de 0,4, 0,5, né? Esse terreno, ele poderia, como é uma ZEIS, por exemplo, ele construir 4 vezes o terreno. Então, aí a gente vai falar, pô, mas não está livre, tem uma casa lá, né? Ah, mas tem um potencial que não está sendo utilizado, né? E também não adianta eu ter um terreno distante do local de emprego, né? Enfim, esse tema já está mais do que esgotado aí, que as pessoas têm que ficar se deslocando e tudo mais.
Então, aonde tem terreno livre, né, não tem demanda para aquele terreno. Outra coisa que também acho que é uma miopia, o censo de 2010, que, pelo amor de Deus, não usem, porque já está velho, vamos esperar o novo, porque qualquer coisa que a gente fale baseado numa realidade de 10 anos atrás, é uma coisa que não tem parentesco com a realidade atual. O censo de 2010 falou que no município de São Paulo tinham 400 mil habitações vazias, tá certo? Que hoje eu acho que não tem mais, não teria mais esse número. O próximo censo não vai dar esse número. Mas, além disso, a gente precisa fazer tomar algum cuidado, porque é o seguinte, primeiro, a gente tem um turnover, as pessoas morrem e mudam de casa e vendem uma casa para comprar outra, que nem citou aqui, da MRV, não sei o quê, e tem uma taxa de vacância que é natural, que a gente precisa ter. Além disso, o cara que faz o censo, eu tenho um pouco de dúvida nisso aí, ele vai lá, a pessoa sai para trabalhar, ele vê que a casa está vazia, aí ele é obrigado a voltar no dia seguinte. Aí ele volta lá, o cara foi trabalhar de novo, a casa está vazia. Aí ele lança lá que a casa está vazia. Eu não acho que esse seja um dado tão preciso quanto a gente precisaria ter. Eu acho que eu prefiro pegar, fazer uma amostragem, ver e tudo mais, que eu acho que talvez a academia pudesse patrocinar alguma coisa assim, para ter uma coisa melhor. Mas, além disso, esses imóveis que estão vazios, por exemplo, no centro da cidade, a gente fez um estudo lá, junto com a FAO, inclusive na época, e criou um programa chamado Renova Centro. A gente mapeou, com o pessoal da FUPAM, todos os prédios que estariam vazios no centro, e fizemos um estudo de viabilidade e acabamos fazendo um decreto sobre 53 prédios vazios. Esses prédios, 90% deles não era residencial, eram prédios comerciais que teriam que ser transformados em residenciais, que é o desejável mesmo, que as pessoas usem a infraestrutura que está no centro e façam. Então, não tem, e fora as dificuldades, porque você tem um apartamento vazio, não quer dizer nada, você precisa de um prédio inteiro, os prédios eram antigos, irregulares, enfim, isso aí é um tema que dá para a gente fazer 17 seminários desse aqui, então não vou me alongar. Só para responder sobre padronização e industrialização, eu achei bacana o tema ser trazido aqui pelo seguinte, eu aprendi, quando eu tive essa experiência, e olhando para a cara das pessoas que receberam esses imóveis que foram produzidos lá pelo poder público, que a arquitetura faz muita diferença. E eu acho que o principal, né, eu fazia gestão lá da Coab, da cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes é um conjunto habitacional que foi feito em 92, foi entregue a última unidade em 92, e era aquele modelinho industrial que fazia um predinho e tal, né? E a localização era péssima, porque era num local distante de tudo, distante do emprego, não tinha infraestrutura, não tinha nada. Aquilo acabou resultando quase num gueto. Hoje está melhor, hoje já tem muita coisa lá, mas acabou resultando quase num gueto. E as pessoas saíam de lá e já estava na quinta, sexta proprietário do imóvel e tal. Quando a gente entregou, até algumas coisas ficaram na minha memória, por exemplo, o prédio do Real Park, que é um prédio feito personalizado, com arquitetura, que tem porta-balcão no quarto. Não é que tem terraço na sala, tem porta-balcão no quarto. Eu me lembro que uma senhora lá, que a gente entregou, primeira unidade, eu olhei nos olhos dela, falei, a mulher, se alguém quiser tirar ela daqui, vai ter que matar ela, porque ela jamais vai revender essa unidade, porque ela se apropriou, né? Ela teve uma sensação de pertencimento por conta da qualidade do imóvel, né? E eu acho que isso é um diferencial muito grande. O que os arquitetos, às vezes, esquecem ou não querem reconhecer é que você fazer um projeto melhor, um projeto mais sofisticado, custa mais caro. Só que eu acho que a gente precisa parar de fazer economia
com baixa renda. O que, infelizmente, o Minha Casa Minha Vida induz as empresas a fazerem, seja direcional, seja Minha Casa Minha Vida, é um projeto baseado no custo, baseado no preço baixo, né? Porque o programa ele te dá um enquadramento lá que você é obrigado a vender por um valor baixo. Então, consequentemente, você tem que ter um custo baixo. Como você tem que ter um custo baixo, o cara vai lá e industrializa, porque aí é o Taylor, tá certo? Que faz em série e tal e custa barato. Só que isso não traz o resultado, na minha opinião, social da sensação de pertencimento. Então, eu acho que o Minha Casa Minha Vida é um programa muito ruim, nesse aspecto, pelo menos, né? Ele tem outros aspectos de trazer subsídio até que são bons, mas acho que ele induz o cara a comprar um terreno barato, porque também o custo, um terreno barato é um terreno ruim, no sentido de ser distante, no sentido de não ter infraestrutura. Então, eu acho que o Minha Casa Minha Vida, o programa correto, tinha que ser o poder público desapropriando um terreno caro, um local bom, com infraestrutura. Foi isso que eu procurei fazer quando eu fui secretário. E aí a produção pode ser... acho que tem que ter uma arquitetura boa para ter a sensação de pertencimento, e a produção tem que ser privada. Eu não sei se nós vamos voltar a conversar muito, então já vou contar uma historinha. Na França, que é um país... Não, assim, eu fui visitar lá os programas habitacionais da França. Lá. Eu tive com o secretário de habitação lá de Paris. E ele tinha sido ministro da França. E ele falou que, quando eu fui ministro, eu fiz uma lei que 20% das unidades de uma cidade tinham que ser de interesse social, porque para poder gerar uma oferta compatível e tal. E agora eu sentei aqui em Paris. Paris tinha 1 milhão de habitantes, 1 milhão de residências na época, e Paris só tinha 12, eu acho, uma coisa assim, 10, 12, alguma coisa assim. E tinha uma penalidade se você não tivesse as 20. Então, eu estou pagando o preço para a lei que eu fiz, porque eu tenho um prazo aqui curto e tal para chegar nos 20%. E aí a forma que Paris fazia era contratar a produção da iniciativa privada, porque a iniciativa privada, quer a gente goste, quer não goste, aí é uma questão ideológica, ela é mais eficiente, ela é mais rápida, ela é menos burocrática, ela tem acesso melhor a capitais, tá certo? O que ela não tem é capacidade de subsídio, aí tem que vir do setor público, a gente paga imposto para isso, paga imposto para cobrir as falhas de mercado, tá certo? Quando a gente estuda economia, esse é o papel do poder público. Desculpa ter me alongado, Isadora, pode ir. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Bom, eu acho que eu queria falar um pouco, dado que os dois entraram no assunto do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ele foi um programa, assim, para contextualizar vocês. O Ricardo colocou aqui o BNH. Ele foi o primeiro e último grande programa habitacional federal que o país teve, que foi durante os governos militares, né? Foi de 67 a 84, foi o final do BNH, mas ele já estava produzindo bem menos, enfim. E a gente teve um gap da política habitacional federal entre o final do BNH e o Minha Casa Minha Vida, que foi só em 2009. Tiveram pequenos programas habitacionais federais, mas a grande parte dos programas habitacionais foram feitos pelos estados e pelos municípios nesse período, que, portanto, tem uma capacidade de financiamento muito menor do que o governo federal, né? Então, ao longo desse período, tiveram vários experimentos de programas habitacionais diferentes em todo o país, né? E o Minha Casa Minha Vida, em 2009, portanto, ele está fazendo 10 anos, né, agora numa marcha muito mais lenta do que no começo. Ele foi esse retorno da política habitacional federal numa escala necessária para o país, né? E ele colocou muitas diferenças em relação ao BNH. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o programa especificamente. Acho que vocês já colocaram algumas questões, né? A questão da terra ser
só para explicar um pouquinho o funcionamento do programa, as unidades habitacionais elas têm um valor por unidade habitacional, inclusive a terra está dentro desse valor. Ou seja, se você pagar menos no terreno, o terreno ele não está fora, né? Ele faz parte da conta interna da unidade habitacional o custo do terreno. Isso faz com que os empreendedores busquem terrenos mais baratos para construir, o que gerou o que lá no urbanismo a gente está uma crise habitacional feita pelo programa habitacional, porque agora a gente tem grandes conjuntos, muitas vezes conjuntos imensos no país todo. Tem lugares nos confins do país em que os conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida são maiores do que as próprias cidades em que eles estão, só que eles estão completamente isolados. Tem coisas assim no meio da floresta amazônica, longe da cidade, sem nenhuma infraestrutura. Teve até uma situação de um menino em Brasília que desmaiou na escola, virou manchete, tudo mais, foram entender qual era a situação daquele menino. Ele morava num conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, 30 quilômetros da escola dele. E não conseguia comer, enfim, tinha toda uma situação colocada ali, né? Então, acho que, para além dessa questão da localização e da terra, que eu acho que já foi colocada aqui como uma crítica, queria que vocês falassem um pouco do ponto de vista da tecnologia, né? As possibilidades de industrialização que o Minha Casa Minha Vida colocou, como é que vocês entendem isso do ponto de vista da própria construção, para além das questões da localização, né? Se isso foi um avanço para a construção civil do país, no sentido de que, sim, a gente precisa de qualidade habitacional. A gente também, esse dado é muito relevante, né? O Minha Casa Minha Vida ele produziu praticamente a mesma quantidade de unidades habitacionais do BNH num espaço de tempo 3 vezes menor. Em 10 anos, ele produziu a mesma quantidade que o BNH produziu em quase 30. Né? Ou seja, a que se deveu a isso? Foi uma questão de um investimento em industrialização, numa maior rapidez da construção de moradias, para colocar um pouco aqui essa questão da tecnologia, que eu acho que é importante para a engenharia. Né? Eu vou só pedir para o Ricardo para começar outra vez, porque, de fato, eu dou um foco fechado e a amplitude do Ricardo acho que talvez beneficie. Então, é super bom a gente obter algo e perceber para que serve, digamos, tem aquele ditado, cuidado com o que você sonha, né, que vai se realizar. Acho que foi uma grande meta dessa escola, da Politécnica, de se engajar na industrialização da construção. Então, eu vou falar duas coisas. A primeira pois bem, o sonho foi realizado. A construção habitacional brasileira formal. Acho que o padrão tecnológico dela, tem sempre irregularidades regionais, empresariais, mas o padrão dominante, aquele que vai dar o valor básico médio de retorno de um investimento na edificação habitacional, o padrão é industrializado. Então, o sonho se realizou nesse sentido. E é engraçado, por que se realizou? Acho que muito uma virtude de vários professores da Poli. Acho que todos os professores que dão aula para vocês de gestão e tecnologia têm uma mão nessa sonho realizado. A começar pelo pai de todos, né, o casal fundador, assim, o Sabatini e a Mércia, né? A Mércia está para se aposentar. E uma linhagem de pesquisas que passa pelo Francisco Cardoso, pelo Ubiraci Spinelli, principalmente, que também são pesquisas basicamente sobre produtividade na construção. E essa produtividade não acontece no modelo dos anos 70, né, que os arquitetos imaginavam, que era grandes equipamentos de deslocamento de peças pré-fabricadas. Ela acontece de uma forma muito que vários pensadores também correlatos a esses que eu citei chamam de uma industrialização sutil. Ela é basicamente uma tecnologia de gestão, que todo mundo também estuda como sistemas de gestão de qualidade, sistemas de gestão. São técnicas para padronizar, controlar, acompanhar, medir, verificar
e tudo isso inserido num grande ciclo em que toda avaliação se torna uma melhoria, processos de melhoria contínuos. Assim, é um valor compartilhado. Eu comecei falando de poucos professores, mas é um valor compartilhado em vastas áreas da engenharia e da administração. Esse tipo de iniciativa, que busca a produtividade pelo controle de todos os aspectos da produção e que acaba atuando numa cadeia de insumos, é muito sem graça de imaginar, né? Porque ela não tem grandes atos heróicos, né? Eu não vou vir com um disco voador que vai cuspir uma casa, mas eu vou fazer pequenos atos de readequação, planilhas de controle, de antecipações, rotinas, verificações. Quem está estagiando aqui vai perceber que, e vai estagiar numa construtora, vai perceber que a grande função do estagiário de engenharia mudou nesse meio tempo, né? O estagiário de engenharia é o grande verificador da qualidade de serviços, né? Eu acho que são vários fatores que tornaram possível o sonho conquistado da industrialização da construção. A segunda parte que eu queria dizer é que, então, obtido isso, o nosso déficit continua gigantesco. O programa produziu habitações de grande controle técnico industrial e, enfim, não adiantou nada. Mas acho bom, né? É bom a gente obter coisas. Por exemplo, todo mundo que vai entrar no mercado de trabalho agora, é muito difícil que vocês comecem numa empresa que talvez o Ricardo tenha pego, que era grande receptora de mão de obra da engenharia, empresa familiar, de pouco controle, que não consegue dominar ou antecipar seus orçamentos, que lida principalmente com ganhos de localização, que é o que a gente está dizendo. Localização é algo indomável no Brasil. Esse é o grande segredo, que a gente sabe que não consegue lidar com as nossas poucas ferramentas. As localizações são muito restritas, muito disputadas, muito especulativas. Então, era um padrão tecnológico associado a ganhos não tecnológicos. Então, que bom que vocês vão pegar uma etapa. Se alguma coisa do Minha Casa Minha Vida ele fez, não foi exatamente o conjunto habitacional, mas foi criar um padrão tecnológico para o Brasil que, de vocês, certamente é muito superior ao que nós poderíamos ter sonhado em pegar. Bom, não sei se vocês sabem, o Minha Casa Minha Vida não é um programa de marketing, como de fato ele parece ser. Ele é um programa de financiamento, é um programa financeiro, tá certo? É que o marketing dele é muito bom, né? Começar pelo nome. E no Minha Casa Minha Vida, a gente tem a faixa 1, a faixa 1,5, a faixa 2, a faixa 3. O que diferencia essas faixas, grosso modo, é a quantidade de subsídio que a gente dá. Na faixa 1, o subsídio é praticamente de 100%. Então, a pessoa que consegue receber um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, é como se ela tivesse ganho na loteria de presente um apartamento. Como o valor do subsídio é alto e nós temos um Estado, se não pobre, mas onde a prioridade não é resolver o problema habitacional, tem outras prioridades também, a gente consegue produzir pouco com um volume de subsídio alto, tá certo? Então, a gente tem essa limitação. Quando eu me formei, o custo da mão de obra, a gente fazia orçamento, era 20% do custo total da construção. E hoje, eu acredito que seja mais do que 50%. Não estou tão atualizado assim, mas dos empreendimentos privados, aí, nessa faixa de 50%. Além disso, os parâmetros urbanísticos, eles, de segurança e conforto, eles também contribuíram muito para crescer o custo de obra. Hoje, um apartamento novo, que a gente entrega aí, por exemplo, que está com a norma de desempenho, por exemplo, ele é muito mais qualificado do que um apartamento de, sei lá, 50 anos atrás, 40 anos atrás, né? Isso tudo contribuiu para aumentar o custo. Além disso, os impostos também subiram, né? Quando eu me formei, a gente tinha os impostos no Brasil eram 20%
do PIB, hoje nós estamos em 35%, né? Então, tudo isso foi aumentando o custo de obra. A industrialização da construção, ela acaba tentando, né, reduzir o custo de obra. Então, o que a gente gera de acréscimo de custo, ela tenta, de forma, naquilo que é possível você reduzir, a industrialização vem para isso, né? Não só a industrialização, por exemplo, a queda de juros, né, que nós estamos, felizmente, vivendo, e que parece ser um movimento sem volta. Hoje, na capa do Valor, tem uma coisa super interessante, acho que vale a pena todos verem. Foi feito um fundo na Dinamarca, você põe seu dinheiro lá para financiar habitação. Então, esse fundo ele vai aplicar o dinheiro em habitação. E o fundo rende para o aplicador 0,5% negativo por ano. Tá? Então, você põe seu fundo, no final do ano você tem 0,5% a menos. Está na capa do Valor de hoje. Tá? Não é... Bom, então, a industrialização, hoje, os mercados de vida, da faixa 1 especialmente, eles estão utilizando a forma metálica. Por quê? O Sabatini nem usa esse sistema construtivo, né? O Sabatini foi um cara que incrementou muito a alvenaria estrutural, né? Que é um sistema também mais barato do que a estrutura convencional, com as limitações de que você não pode ter mudança, né? Mas num apartamento pequeno também, que mudança alguém vai fazer? Então, não seria esse o problema, né? Mas o concreto ainda é mais barato do que a alvenaria. Então, essas grandes empresas, só que o limitador para essas grandes empresas é fazer, no mínimo, 500 unidades, o que é péssimo, porque o cara, para fazer 500 unidades, ele precisa de um terreno que comporte fazer 500 unidades. Um terreno com este tamanho, sem a ajuda do poder público, ele será um terreno distante. Então, eu acho que, se a gente não olhar o todo, né, nós vamos... Eu tenho uma história engraçada, que quando o Minha Casa Minha Vida, que eu estava lá no anúncio, foi no Palácio de Itamaraty, porque o Alvorada estava reformando, e subiram no palco lá, além do presidente Lula, na época, subiram no palco o GG, que é do Movimento de Moradia, e o presidente da Gafisa, na época. Então, era uma coisa, assim, sei lá, no mínimo diferente, inusitada, né? E eu saí de lá e eu falei assim, esse troço vai virar BNH, que o BNH ele foi criado para gerar uma produção de habitação, mas, com o tempo, ele virou um financiamento da classe média. E mesmo a classe média não conseguiu pagar por causa da inflação, né, porque o salário não acompanhava o saldo devedor, e a gente teve que fazer um fundo lá, que cobriu lá, o Fundo das Variações Salariais, que cobriu um baita, mega, ultra rombo do BNH com dinheiro público. Essa é uma das razões da nossa dívida pública. A gente teve que cobrir os agentes que tinham financiados, né? Então, o Minha Casa Minha Vida, hoje, como o valor do subsídio alto ele depende de orçamento público, e nós, enfim, estamos tentando sair de uma crise para melhorar a questão fiscal do Brasil, a gente o Minha Casa Minha Vida está se tornando o faixa 2 e 3, praticamente. Então, a gente fala a quantidade de unidades, mas que unidade, que tipo, aonde, né, que lugar? Por exemplo, quando veio Minha Casa, eu peguei todos os terrenos, eu acreditava que a gente tinha que fornecer o terreno, porque se desse o dinheiro para o empreendedor comprar o terreno, ele ia comprar um terreno ruim, porque ele ia comprar um terreno barato. Então, eu falei, não, como eu quero privilegiar a localização, eu acho que o poder público tem que desapropriar um terreno bom, não importa, o poder público não precisa dar lucro, então, se custar mais caro, mas eu vou economizar em infraestrutura. Nós fizemos vários estudos de quanto custava transportar as pessoas, quanto isso... estudos matemáticos mesmo, a gente fez. E via assim, o poder público ele tem uma conta que o privado não tem, que hoje nós estamos pagando, sei lá, 2, 3 bi por ano de subsídio no ônibus, por exemplo,
né? Que se eu não precisar transportar a pessoa, porque ela está mais próxima do local de trabalho, eu vou economizar no público. Então, esta economia eu posso beneficiar desapropriando um terreno melhor. E aí a gente dava o terreno, a Caixa Econômica dava o dinheiro para a construção, ela licitava lá a construção, fazia. E eu adotei um negócio que hoje todo mundo aceita naturalmente, mas eu falei assim, não vai ter vaga de garagem. Por quê? Porque os terrenos, na época, as vagas de garagem nos conjuntos habitacionais eram feitas no térreo, porque se fazer subsolo era inviável. Então, eu consumia terreno para fazer vaga de garagem. Falei, pô, mas eu vou atender um cara que ganha um salário mínimo e esse cara tem carro? Não estou entendendo. Então, eu falei, não, é para fazer apartamento. E vamos ver se a localização está compatível com o transporte público de qualidade. A gente tinha muitos terrenos próximos de metrô, na Zona Leste especialmente, e do trem. E eu falei, não, vamos criar uma conexão e tal, mas não vai ter vaga de garagem. A Caixa Econômica não queria aceitar que eu fizesse sem vaga de garagem, né? Eu tive que ir para Brasília, brigar lá com o pessoal da Caixa Econômica, porque tinha um padrão lá de fazer com vaga de garagem. Eu falei assim, mas escuta, mas esse cara ganha um salário mínimo, né? Mas aí, bom, enfim, foi uma briga, mas a lei permitia, né, que fizesse sem vaga de garagem, e assim foi feito. Hoje, acho que, se pedir para levantar a mão aqui, quem anda de carro aqui? Vamos ver se... A pessoa tem até vergonha de levantar a mão, né, porque ninguém mais anda, todo mundo anda de ônibus, né, ou de metrô, etc. Enfim. Então, isso reduzia o custo do terreno na medida que eu fazia mais unidades no mesmo terreno. E eu acho que a gente pode usar a tecnologia da forma metálica, não tem problema, desde que a gente não produza guetos, a gente não produza grandes conjuntos habitacionais padronizadinho, com tudo a mesma cara. Eu acho que a MRV até dourapila um pouco, porque ela faz um pouquinho de bossa e tal, não é nada, né, muito caro, porque é uma empresa privada, né? Mas, se a gente pegar mesmo os conjuntos pasteurizados que têm boa localização, e vocês conhecem alguns deles, por exemplo, na Vila Madalena, tem ali na Natingui, aquilo lá não era BNH, era IPESP, lá um desses aí, mas era um conjunto habitacional. E hoje é um lugar super valorizado, disputado, as pessoas, porque tem boa localização. Atrás do Ilha do Sul, ali em Alto de Pinheiros, também tem um conjunto habitacional, padrão BNH, simplão, da época e tal, só que também vamos dizer, é bem valorizado porque ele está bem localizado. Então, na minha opinião, a gente não tem nenhum problema de usar a tecnologia, desde que a gente respeite as questões sociais. E as questões sociais, na minha opinião, deveriam prever uma arquitetura que trouxesse um pouco dessa sensação de pertencimento, para que a gente não produza guetos. É isso. Obrigada, gente. 12h25, eu queria deixar um pouquinho de espaço para as perguntas. Eu vou fazer, então, só mais uma última pergunta para eles, pode ser? E daí a gente abre, tá bom? Bom, pelo visto, como vocês podem ver, a tecnologia é o menor dos nossos problemas aqui para a produção habitacional. Acho que os dois têm colocado que nós estamos numa questão de terra, de financiamento, econômica do país, que são, de arquitetura, até mais relevantes do que exatamente a tecnologia, né, que vem junto, mas que não resolve por si só os problemas que a gente tem no Brasil, né? Então, eu queria só finalizar, eu acho que o Ricardo falou bastante já sobre a perspectiva de política pública que você coloca. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais amplo, no sentido de, vocês acham que hoje, eu acho que a gente está num momento que a produção imobiliária, não o mercado imobiliário, a produção imobiliária no Brasil, ela cresceu bastante, né? Eu acho que, inclusive, a Minha Casa Minha Vida foi importante para isso, por muitos aspectos, não todos, mas ela foi bastante importante. Hoje a gente tem na cidade de São Paulo
e no Estado um novo paradigma da política habitacional, que são as parcerias público-privadas, as PPPs, que tem uma cara mais parecida com essa que o Ricardo está falando, do poder público desapropriar e ter a produção privada. Só que o que eu queria colocar aqui para vocês é para a gente discutir um pouco como é que pode ser, eu queria saber da parte de vocês, essa política pública, não a PPP em específico, mas pensando como que o poder público poderia colaborar na perspectiva de vocês nessa questão da cidade informal de uma maneira geral, né? Será que a PPP, colocada como modelo único, como ela está sendo posta, ela é suficiente para atacar os nossos problemas, né? Porque ela tem uma série de questões que ajudam muito em relação à Minha Casa Minha Vida, em relação à localização, que como você coloca, eu concordo, mas ela tem outros problemas. Por exemplo, de ter pouco subsídio, ter uma dificuldade grande de acesso das pessoas. Ela tem removido muitas pessoas nos terrenos onde ela está sendo proposta. Tem uma série de questões. Não queria que a minha pergunta fosse sobre PPP, tá? Mas acho que pensar um pouco com o Minha Casa do jeito que está. Será que dá para a gente pensar uma política pública diversa dessa, que é só construção de novas moradias? Será que dá para a gente pensar em diversificação da política habitacional? Isso é ou não interessante? É possível que a produção imobiliária que a gente tem hoje no Brasil possa oferecer outros tipos de produtos para o ataque ao déficit habitacional no Brasil hoje? É isso. Curtinho, por favor, 5 minutos cada um, senão não vai dar tempo da gente abrir para perguntas. Mas curto mesmo, porque a gente está falando de algo prospectivo, para o futuro, né? Então, tem o tamanho de uma especulação. É muito difícil a gente imaginar um envolvimento de nível técnico, de engenharia e arquitetura, na cidade informal como política pública, porque simplesmente nunca foi tentado. Não em escala, né? Sempre só coisas pontuais. Eu comecei a resposta anterior dizendo, como é bom você obter um sonho, né, e ver para que afinal, qual a dimensão daquilo. Agora, pelo menos, posso dizer o seguinte, como é bom também perder certas ilusões. Promover a industrialização da construção tem um valor de face agora. E ele serve exatamente para aquilo que serve, para as empresas, uma empresa privada obter níveis grandes, crescentes de qualidade, produtividade, poder operar de forma eficiente com pouca mão de obra, mas não serve mais para mais nada além disso. Na cidade informal, esse tipo de produção não adianta muita coisa. Ela já está lá e a precariedade está lá. Então, eu fico imaginando que a política pública necessária é uma política. Se eu fosse estudante agora da Poli, né? Puxa, eu quero, como engenheiro, atuar com um sentido social muito palpável, muito preciso. Teria que atuar numa área em que pouquíssimos engenheiros são treinados, que é para a cidade informal, né? Estava falando com o Gabriel, não é à toa que vem pouco professor da Poli para cá. Isso aqui é um não assunto, né? O grande diálogo dos ensinos de engenharia é da empresa, né, que tem controle sobre seus processos produtivos. Como é que eu vou atuar numa casa que sequer ninguém sabe nem da fundação em diante o que aconteceu, né? Se isso virasse uma política pública, teria que ser uma política voltada justamente para o projeto, não para a produção. Tem uns esboços agora, pelo menos o Conselho de Arquitetura está tentando pegar uma parte do dinheiro das anuidades para pagar esse trabalho meio de pequenas desmontagens de bombas-relógios, né, que impediria o que aconteceu na Musema. Por exemplo, um bairro inteiro informal, só que com empreiteiras inteiras informais, né, e mecanismos de financiamento basicamente ligados ao mais informal e lucrativo das atividades, que é milícia, bandidagem de toda ordem, né. Então, não é que a gente tem uma imagem muito equivocada. É a família pobre que, com as próprias mãos, faz a casa. Isso não existe mais. São verdadeiras empresas e circuitos imobiliários e financeiros informais. Então, como se eu fosse um estudante hoje, estaria pensando, quero atuar
nessa realidade, né? Então teria que o apoio do governo é menos do que fazer padrões de produtividade já alcançados e pagar profissionais para ficar lá, fazer esse trabalho de formiguinha, diante de uma realidade gigante. Mas é a condição que nós estamos, perdidas as ilusões. Bom, como a gente está finalizando, eu queria cumprimentar o Baravelli e a Isadora aí, que eu achei que foi um debate muito interessante e de muito bom nível. Eu gostei de algumas coisas que o Baravelli falou, queria ressaltar. Primeiro é o seguinte, quando ele falou que o cara que compra a MRV veio do assentamento informal, né? Então, eu acho que, para a gente resolver o problema, produzir habitação é a única solução. E quando a gente produz habitação, às vezes, num programa não subsidiado, como o Minha Casa 3, por exemplo, ou outro, a gente tem que lembrar que nós estamos gerando uma oferta e que essa pessoa vai liberar um outro imóvel que vai contribuir com o processo como um todo, né? Aqui na Poli, a gente está acostumado a falar de limites, tá certo? No limite vai resolver o problema, né? Que é a mesma questão da gentrificação, né? Que o pessoal fala assim, pô, mas você está fazendo urbanização de favela, isso vai gerar gentrificação. Bom, então, a tua proposta que é deteriorar a favela, né? Então, no limite, se a gente fizer para todo mundo será beneficiado. E eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante que a gente não pode descuidar. A gente tinha um nível grande de trabalhos de urbanização de favela, esse nível foi reduzido drasticamente pelos governos, né? Isso é um programa que essencialmente demanda recurso público, né? E então isso deveria ser uma prioridade, né? Uma vez a gente recebeu na prefeitura o ministro das Finanças da Suíça. Aí o prefeito estava de licença, estava a vice-prefeita, lá, Alda Marco Antônio, ela chamou alguns secretários, e eu, inclusive, eu era habitação, e aí a missão, eu tinha que falar para ele o que eu fazia. E, por acaso, eu tinha ido num casamento na Itália, lá que eu tenho família lá, e tinha passado pela Suíça, que a passagem era mais barata, e aí eu falei para ele assim, então, o senhor conhece Zurique? Ele falou, claro que eu conheço Zurique. Eu falei, então, o senhor sabe o centro lá de Zurique? Quem conhece Zurique aqui? Bom, sabe o centro lá de Zurique? Que é lindo, assim, tem umas baita lojas, aquela Ferragamo, só coisa chique, assim, e tal. Ele falou, então, eu faço aquilo. Ele falou, como assim? Ele falou, eu pego uma favela, porque aquilo foi uma favela um dia, no século XIX, sei lá, e transformo em cidade. Ele falou, já entendi, obrigado. Então, eu acho que é isso, talvez, dado o volume, inclusive, as questões sociais, é uma coisa que a gente não está privilegiando. Minha Casa Minha Vida não atende esse programa. O FAT chamava? Como é que chamava? O PAC. O PAC tinha isso, mas também teve desvirtuamento de algumas cidades aí, que tudo que envolve dinheiro público é sempre um problema. Outra coisa que eu gostei do que o Baravelli falou, e que para mim também é um caminho, é o seguinte, e isso junta com a PPP, a gente tinha uma rede de pequenas empresas que essa rede foi muito afetada. A gente, nos últimos anos, privilegiou muito os oligopólios, os grandes grupos, né? Isso havia, talvez, interesse do governo de fazer grandes obras, porque era mais fácil de obter apoio depois nas campanhas por meio dessas empresas aí, né? E a gente tem uma rede que são N politécnicos e arquitetos da FAO e tudo mais, que no passado tinham pequenas empresas, faziam um prédio por ano e tudo mais. Então, a PPP, que foi feita no governo estadual, enfim, ela foi feita com lotes muito grandes, para que só as empresas grandes pudessem participar. Eu considero isso um erro terrível. Eu, na época, até fui argumentar, falei, está errado. Eu já estava no privado nessa época. Falei, a gente tem que beneficiar os pequenos empreendedores, né? Os Estados Unidos usa o termo mais legal, que é developer, né?
que é o desenvolvedor, que é o agente, que é o cara que vai lá e faz o incorporador daqui, que faz o negócio pôr em pé, né? E outra coisa que nós criamos, que é um fantasma, que eu acho que aí favorece a milícia e outros. Hoje, quando eu estou aprovando um projeto, a gente incorpora, faz projeto tudo, eu sou tratado como um bandido no poder público, como se eu estivesse fazendo uma coisa errada, enquanto que, na verdade, eu estou lá me oferecendo para cumprir tudo que é requisito urbanístico, ambiental, raio que o parta. E o poder público não tem consideração com a gente. O poder público fica impondo regras, o servidor público não sabe o que é o risco empresarial, o servidor público não tem noção do tempo. Então, você entra com o projeto, demora para aprovar e tudo mais, né? Você fala, pô, mas você não esteve lá? Eu tive, tentei mudar um pouco essa condição, mas é um negócio enraizado. É uma legislação perversa que vai, no limite, estimular as milícias, vai estimular a informalidade. Isso é um erro. E é um erro. A gente não deveria, como muitas vezes, assim, alguns de nós, na academia especialmente, critica o mercado imobiliário, critica os incorporadores, mas eles seriam aliados poderosos se eles forem os pequenos puderem trabalhar, tá certo? E não só aquele que tem uma capacidade de enfrentar problemas de forma grande, né? Então, acho que é isso que eu acho que a gente poderia avançar, vocês, se Deus quiser, com essa mentalidade assim disruptiva mesmo, sabe? Pô, nós temos um baita problema aí, como é que nós vamos fazer para resolver esse problema aí? Quem são as pessoas que vão de fato executar? Porque eu ultimamente tenho falado o seguinte: nós temos um departamento que planeja, né, os arquitetos essencialmente, tem os que executam, que são engenheiros essencialmente, e hoje em dia tem um departamento que atrapalha. E, se vocês forem ver em vários agentes aí de controle e tal, né, seja Ministério Público, seja Tribunal de Contas, seja a própria academia, seja associações de moradia, eu faço parte, sou atuante, já fundei 2 associações de moradia. Tem associações de moradia que ficam usando o poder público para atrapalhar a produção imobiliária, por interesse próprio, para não perder a vista, entendeu? E outras coisas piores. Então, que vocês se formem e atuem com essa mentalidade um pouquinho mais progressista aí, porque senão nós vamos fazer um debate daqui a 50 anos e vamos estar discutindo o déficit habitacional igual. Obrigada, gente. Queria ver se tem perguntas. Gabriel? Gabriel falou que vocês mandam as perguntas, é isso? Quem quiser fazer a pergunta ao vivo no microfone, fique à vontade, tá bom? Eu aceito. Quem quiser fazer por ele também pode fazer. Vai lá. Bom, vou fazer a primeira aqui que vocês mandaram. Foi dito que deveriam construir em terrenos melhores localizados e assim mais caros. Como lidar com as empresas privadas que também visam esses locais? Quantas perguntas tem, Gabriel? Tem várias. A gente pode fazer... Não é melhor muito fazer simples, em bloco? Se a gente fizer 3 perguntas... E vocês em comentam bloco, tudo porque junto? senão vai demorar muito. Pode ser de 3 em 3? Então, a primeira diz respeito aos terrenos e essa questão de como as empresas privadas lidam com esses locais. Outra diz quanto à questão das padronizações das edificações. O benefício de baixos custos não compensam conviver com esses problemas? E uma outra gostaria de saber qual a situação do Parque Augusta e qual seria a melhor maneira de aproveitar o terreno em prol da sociedade. Essa foi mais direcionada para o Ricardo. Bom, do terreno é muito simples, né? Eu falo com muito orgulho que eu contribuí para ser feito o Jardim Edith, que é um terreno extremamente valorizado, uma esquina extremamente valorizada, né? Na época eu ouvi 1 milhão de vezes: por que você não vende esse terreno e com esse dinheiro você faz muito mais unidades em outro lugar, né? Então, a questão é muito simples. O poder público não visa lucro, não tem que fazer, ele visa qualidade. E, como eu disse, tem custos de infraestrutura, né? Se eu já tenho uma estação de metrô, por exemplo, quanto custa fazer isso? Então, eu tenho o plano diretor que recém foi promulgado aí, ele estimula esse tipo de coisa. Então, é bacana, porque as pessoas vão poder morar melhor,
porque quando ele deu um coeficiente de aproveitamento maior, ele barateou a fração ideal de terreno. Então, é uma forma da gente baratear, né? E o poder público, ele tem uma coisa que em alguns países ele não existem, que é um poder discricionário terrível, que é o poder de desapropriar. Eu tinha na prefeitura o poder de desapropriar a casa de vocês, se eu quisesse, tá? É uma coisa assim extremamente poderosa, não tem privado que eu assim, era um processo lá, tinha uma equipe e tal. Eu desapropriei vários terrenos de construtora, porque eu não sabia, o terreno estava lá ocioso, estava parado e tal, e o terreno se prestava ao que a gente queria fazer, tal, e a gente pode desapropriar, e não importa quanto custa, e colocar esse terreno de forma, uma PPP, por exemplo, para fazer habitação. Eu não estou tão atualizado do Parque Augusta, eu acho que já foi definido lá o que foi feito, acho que acabou ficando para o poder público, mas eu queria fazer um comentário aqui de coração, não tenho nenhum interesse, não conheço ninguém lá que estava envolvido lá, quer dizer, conheço, mas não tenho nenhum vínculo, nada. Eu era sócio do clube que fica do lado do Parque Augusta ali, o SPAC, não sei se alguém conhece, foi o primeiro clube de São Paulo, foi o primeiro tricampeão paulista, o Charles Miller era o centroavante do clube. Eu frequentei lá durante muitos anos e era do lado do Parque Augusta. Tinha um projeto que foi feito lá, e eles fizeram um abaixo-assinado lá contra esse projeto, um projeto que foi feito, que era um projeto que ia doar área para fazer um parque menor do que o terreno inteiro, ia produzir habitação, ia produzir comércio, serviço, etc., né? Vamos dizer, a população se colocou contra, né, esse projeto e queria que o poder público desapropriasse. Não sei se alguém conhece aqui o Parque das Flores, que fica na divisa de Mauá. O Parque das Flores talvez a maior área de risco de São Paulo. 70% do Parque das Flores tinha mais do que 30% de inclinação. Toda vez que chovia, a gente tinha desbarrancamento, a gente teve várias mortes lá já por área de risco. Eu prefiro pegar o dinheiro público e urbanizar o Parque das Flores, ao invés de fazer o Parque Augusta. Eu acho que é uma prioridade pública e eu acho um erro. E se tinha alguém fazendo um projeto que não ia dar inteiro o terreno, mas ia dar metade de graça, sem o meu dinheiro dos impostos ser comprometido, eu prefiro que o meu dinheiro dos impostos fosse para o Parque das Flores. E eu não sou comunista, tá? É uma questão prática, é uma questão, a gente precisa priorizar para diminuir a desigualdade, para diminuir o risco das pessoas, né? Eu acho que o Parque das Flores, aí um promotor pegou um dinheiro da repatriação do que foi trazido do Maluf, lá da ilha de Jersey, e como ele, vamos dizer, já deve ter destruído muitos projetos, acho que ele queria executar um para ficar com a sensação boa de morrer tendo feito alguma coisa, ele queria que esse dinheiro fosse usado para a desapropriação do Parque Augusta, ele conseguiu, e o dinheiro vai ser feito, mas eu preferia pegar o dinheiro da repatriação e mandar lá para o Parque das Flores. Depois vocês entram no Google e vejam a desgraça que a gente tem aí por enfrentar, que, na minha opinião, deveria ser uma prioridade. A outra pergunta era se valia a pena... Sobre a padronização. Quais são os maiores problemas gerados pela padronização da edificação? O benefício de baixos custos não compensam conviver com esses problemas? Sim. A resposta é não. Se tem vamos falar de limites também, mas não no sentido do cálculo, né? Talvez até um limite geográfico mesmo, de fronteira, né? Tem uma coisa bacana de você pensar que existem certas fronteiras para a ação empresarial, naturais. Por exemplo, alimentação, né?
você pode produzir 1 milhão de iogurte muito bem feito, ninguém vai ter nenhum problema. Mas tem um limite que é na alimentação cotidiana, né? Você vai para um lugar pequeno, são as pequenas empresas que o Ricardo falou, né? Esse limite das pequenas empresas é o semelhante ao limite da padronização. No final das contas, não é uma característica psicológica. Situações urbanas diferentes e a vida em sociedade é despadronizada. A vida em sociedade já começa fazendo oposições, né? Complementações. Então, minha resposta não tão convicta é porque esse se trata de um dos limites claros para a atividade industrial. Eu falei que é muito legal que um sonho da industrialização da habitação aconteceu, sim, mas vamos perder a ilusão de que ele resolve alguma coisa porque ele tem um limite claro, né? Então, esse limite é na habitação, com certeza. Só complementar a explicação do Zé, posso, Gabriel? Tem uma questão, essa questão da padronização é isso, não é dizer não completamente para ela, né? Mas é isso, qual é o limite dela. Porque uma coisa é uma empresa que tem uma única casa padronizada para o Brasil inteiro, para todas as situações que acontecem no Brasil, isso é um limite completamente inaceitável. A gente tem vários estudos na arquitetura técnicos, estritamente técnicos, de conforto ambiental, para vocês terem uma ideia, né, de que uma mesma casa no Amazonas não é a casa necessária para o Rio Grande do Sul, não é, ponto, né? Tem questões de insolação, para vocês terem uma ideia, a industrialização foi a um ponto de ter empreendimentos inteiros com a insolação errada, simplesmente porque a casa padrão é aquela e ela vai ser implantada no escritório, sei lá onde, porque pode ser inclusive em outro país, viu? E pega lá o terreno, põe em casinha e não sabe onde para onde está o sol, assim, limites técnicos. Não estou nem falando do que eu acho que importa ainda mais, que são as condições sociais e culturais de cada lugar desse, né? Uma coisa é você tirar uma população de palafita em cima do rio Amazonas e colocar numa mesma casa que vai estar no Rio Grande do Sul, realmente, daí eu concordo com o Zé. Não dá para padronizar esse tipo de coisa. A gente tem coisas assim, numa escala muito menor, trabalhando na usina, de uma diferença, por exemplo, aqui em São Paulo, dentro do município de São Paulo, se você trabalhar com as áreas rurais do município que existem e as áreas urbanas, você vai ter casa diferente. As necessidades da casa rural são diferentes das necessidades da casa urbana. Tem ambientes na casa rural, por exemplo, a casa rural precisa de um depósito, que a casa urbana não precisa, né? Então, não dá para trabalhar com... Assim, tem limites à padronização. Evidentemente, você está construindo um conjunto habitacional que você projetou uma casa para aquela condição climática, social, cultural, etc., para aquele conjunto, tem 200 casas, tudo bem, você padroniza 200 casas com limites, né? Outra coisa é você padronizar para o país todo uma única tipologia. Daí não compensa, efetivamente, passou do limite. Vai lá, Gabriel. Eu queria pedir desculpa, mas o nosso tempo se encerrou. Se alguém tem mais alguma pergunta a fazer, eu peço que faça agora na saída diretamente. Tem muitas que ficaram aí? Tá bom, posso caminhar depois. Ficaram muitas aí? Sim, tem gente. bastante. A gente não pode ficar mais 15 minutinhos e responder? É porque o pessoal tem aula, então seria um pouco ruim. Posso falar uma última coisa só que, assim, uma coisa que vocês precisam zelar no país é o seguinte: a política pública de habitação é uma política de longo prazo. Não caio no conto de cada um que entra e fala que tudo que estava sendo feito estava errado e tem que ser mudado e que agora ele vai fazer assim. Nós temos que exigir que quem entre no poder público, quem assuma, e é ideal que a gente tenha essa reciclagem, quem assuma dê sequência às políticas públicas que estavam sendo praticadas, senão nós nunca vamos resolver o problema. Só isso. Tá bom, então o Gabriel vai enviar as perguntas para vocês dois, pode ser? E daí a gente responde. Muito obrigada, gente. Para encerrar, a gente queria prestar uma homenagem a vocês. Então, eu gostaria de chamar a minha amiga Isabela para prestar uma homenagem ao Ricardo. Gostaria também de chamar minha amiga Renata para prestar uma homenagem ao professor José Baravelli.
E eu gostaria de homenagear a Isadora para finalizar. Agradecemos a presença de todos e agora na saída a gente servirá um coffee break. Vocês podem conversar com os participantes. Fiquem à vontade. Obrigado.